Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Aqui está o resumo da aula de ontem, dia 22 de fevereiro. Vamos começar por apresentar, fazendo aqui a partilha da tela. Aqui está. Muito bem. Então, vamos então iniciar o nosso resumo. Daquilo que tínhamos falado nas aulas anteriores, uma pergunta pode surgir: é por tudo isto que a psicologia evolutiva fala de um cérebro, e psicologia evolutiva ou evolucionista fala de um cérebro social? Sim, porque um cérebro social, que é o nosso, o dos seres humanos, precisa de relacionamentos para funcionar bem. Mais ainda, social, porque ele só se desenvolve bem se tiver interações sociais positivas com pessoas ao longo da vida, e isto principalmente na infância. Sem interações sociais, o nosso cérebro não se desenvolve de uma forma saudável. Então o que é que acontece com as pessoas que se sentem desconfortáveis ao pé de outras pessoas, que são bastantes? O seu cérebro não se desenvolveu com uma normalidade positiva. E assim, para essas pessoas, qualquer estímulo sensorial, imagem, som ou cheiro, pode ativar associações mais memorizadas. Associações mais, portanto, associações em que aconteceu algo negativo e que estão associadas a alguém que provocou esse algo de negativo. E daí que o cérebro tenha registado essa associação má, que é depois evocada perante qualquer estímulo. Além disso, a evolução também já mostrou ao ser humano que o pior inimigo, o pior predador do ser humano é o próprio homem, o próprio ser humano. E, portanto, este conhecimento leva as pessoas a ter um certo cuidado. E então, o que é que acontece a estas pessoas quando estão ao pé de outras? O cérebro leva o corpo a reagir como reagiu em relação às pessoas ou situações que lhes fizeram mal. E então surgem, como nós já sabemos, aquelas zonas profundas do cérebro são ativadas e os comportamentos de resposta serão luta ou fuga, por exemplo, o que não é adaptativo muitas vezes. Portanto, para estas pessoas, a proximidade dos outros contribui pouco para melhorar o seu bem-estar, porque não lhes serve muito utilizar as estratégias sociais que as outras pessoas usam para se regularem, para se acalmarem, se tranquilizarem e viverem melhor e mais felizes. Estas pessoas que não se sentem bem com outras dificilmente terão comportamentos adaptativos em relação às outras pessoas, o que aliás vai piorar o seu estado mental, porque não se aproximando, isolando-se, ou entrando em conflito sempre com as pessoas à sua volta, o seu estado mental não melhora, a sua saúde mental não melhora, embora nos casos menos graves a gente possa considerar que os comportamentos oscilarão entre a agressão e a fuga, ou seja, entre a luta e a fuga, não é? Eu digo que casos menos graves porque são respostas ativas, aquelas que são respostas passivas, a submissão, a paralisação, a dissociação, são respostas às vezes necessárias para a sobrevivência, mas a longo prazo são respostas menos saudáveis. A propósito destas associações entre situação traumática, pessoas, emoções negativas e comportamentos negativos, que depois são evocados como se fossem reais em situações de stress, como vemos, por exemplo, nos veteranos de guerra, em que um bater de uma porta e eles, no momento a seguir, sentem que estão, sem pensar, sentem que estão em guerra e atiram-se para o chão. Veja-se este exemplo que veio nas notícias desta semana, o estudo de violência no namoro, feita em 2024, mais exatamente no mês de janeiro de 2024, há um mês atrás, em que foram inquiridos 6.152 jovens do 7º ao 12º ano, tanto do ensino regular como do profissional, ou seja, idades abrangidas entre os 11 e os 21 anos. Os resultados são impressionantes. 68,1% mantém-se ligeiramente acima do ano passado, mas não é significativo. 68,1% não consideram violento nenhum dos comportamentos de violência referidos no inquérito. Nenhum. São 15 ao todo. Nenhum. 68% não considerou nenhum deles como violento esses comportamentos. 63% já experienciaram na sua relação de namoro pelo menos um dos indicadores da vitimização. Portanto, 63% já foram vítimas de um comportamento violento no namoro.
68%, 63% corresponde mais ou menos em cada 3 pessoas, 2. Acontece isto neste caso, cada 3 jovens, 2. Ou seja, não consideram como forma de violência, isto é, consideram como normal, atuações de controle, 54,6%, mais de metade considera normal, a violência psicológica, 33,5%, um terço dos jovens, perseguição, 31,1%, à volta de um terço, próximo, violência sexual não é considerada como forma de violência, 30%, praticamente um terço também, a violência através das redes sociais, 18,9%, e a violência física, quase 10%, 9,7%. Isto é, violência física, murros, pontapés, coisas desse género, não são consideradas como formas de violência por 1 em cada 10 jovens aqui no nosso país. Okay? Falta dizer que o controle podem ser ordens dadas por um dos namorados para o outro não se vestir de uma determinada maneira, ou para lhe dar o telemóvel para fiscalizar as mensagens. A violência psicológica pode ser os insultos. Portanto, estamos a falar mesmo de comportamentos violentos. E que uma grande parte não considera, acha que é um comportamento normal. E indo aos atos especificamente, os que tiveram maior percentagem daqueles que consideravam como normal, 37,1% considerava que pegar no telemóvel, entrar nas redes sociais do outro sem autorização é um comportamento normal. A procura insistente, isto é, perseguição, 31% considera normal, não considera violento. Pressionar para beijar, 28,6% não considera violento. Insultar durante uma discussão, 27,9% não considera violência. Insultar através das redes sociais, internet, 14,7%. E, finalmente, empurrar ou esbofetear sem deixar marcas, 8,9% consideram que é normal. Números aterradores. E estamos na psicologia evolucionista e, de facto, segundo a psicologia evolucionista, porquê que a violência não deve ser normal no ser humano? Não é ser considerada, não deve ser normal no ser humano. É muito simples. A nossa espécie é muito fraca, os seus indivíduos são muito fracos, nós não temos garras, não temos dentes, não temos velocidade, não somos suficientemente grandes para impor respeito aos outros, não somos suficientemente pequenos para nos escondermos, não somos rápidos, creio eu que já disse, e, portanto, nós sobrevivemos graças a apoiar-nos mutuamente. Para além da nossa inteligência, unirmos uns aos outros. Nós individualmente não temos grandes hipóteses de sobrevivência, nunca tivemos, durante milhares, milhões de anos, mas unindo-nos, as nossas possibilidades de sobrevivência aumentaram. Portanto, não serve estar feito para a união. A violência, obviamente, que destrói essa união. Portanto, a violência não é normal no ser humano, porque a violência destrói a colaboração, a cooperação entre seres humanos, que é um fator que foi, durante muitos anos, essencial para a sobrevivência da espécie. Ora, a psicologia evolucionista faz uma outra pergunta a seguir, porque não é assim radical. Em que situações específicas é que pode a violência ser talvez considerada normal? Bom, há situações. Situações em que a pessoa ou o grupo sente que a sua sobrevivência está em causa, o seu acesso aos recursos disponíveis estão a ser roubados, retirados, explorados por outros grupos, e aí sim, aí a violência faz sentido, e a violência aí é normal, o ser humano reage com violência, mas apenas nestas situações em que a sua sobrevivência, quer individual, quer de grupo, esteja em perigo. De resto, não é normal. No entanto, muitos jovens consideram normais estas formas de violência, já vimos, muito significativo. Porquê? Bem, uma primeira razão óbvia é porque estão habituados a isso. Estão habituados a isso em casa, possivelmente, na escola, nos estabelecimentos escolares, estão habituados a isso nos média, a forma como as pessoas se tratam, por exemplo, nos debates políticos, etc., nos filmes, nas séries, estão habituados a isso nos jogos, isto é, hoje em dia os jovens estão num ambiente que normaliza, digamos assim, normaliza todas estas formas de violência. E muitas mais graves do que estas. Daí que
talvez desta hipótese seja porque é que eles consideram estas formas de violência normais. Agora, uma coisa é considerar estas coisas normais, outra coisa é praticá-las, é executá-las, é fazer delas a nossa prática comum. E porquê é que então os agressores as praticam? Bem, há uma possível razão. Para além daquela de estarem habituados e ser aquilo com que eles estão familiarizados e, portanto, é aquilo que lhes sai naturalmente, é essa a educação, no fundo, que eles tiveram, uma possível razão tem a ver com aqueles processos que nós falámos anteriormente. Isto é, nós temos comportamentos negativos e destrutivos, e esses comportamentos, porque são negativos e destrutivos, é provável que provenham de emoções negativas, que por sua vez elas próprias são ativadas pelas zonas profundas do cérebro, aquelas zonas que estão realmente, para onde passa a primeira informação e que são determinantes para a nossa sobrevivência. E porquê é que isto se passa? Porque o organismo, de alguma forma, se sente ameaçado e, ao sentir-se ameaçado, evoca memórias de aprendizagens destrutivas, pode ser de aprendizagens destrutivas, ou de traumas passados e respectivas respostas. E, portanto, ativa essas respostas e é aquilo que sai. Tudo isto são processos inconscientes, são processos que estão completamente à margem da nossa consciência. São processos que surgem, digamos, espontaneamente. E esta pode ser uma razão para os nossos jovens tanto os nossos jovens sentirem que a violência é normal. Portanto, mas nas relações amorosas isto torna-se preocupante, porque apesar disto perceber-se porque é que isto explica o que se passa com os jovens, não explica a elevada percentagem dos que acham normal a violência. Percebe-se aqueles que a praticam, mas dos que acham normal a violência, não se percebe estas percentagens tão elevadas. E isto deixa, e termina a aula com isso, com uma interrogação bastante angustiada, que é: onde é que nós falhamos? Onde é que nós falhamos, nós adultos, nós destas gerações, desta geração que tem os filhos com estas idades, onde é que nós falhamos, individualmente e como sociedade, porque isto está tudo relacionado, não é só individualmente, mas como sociedade, onde é que nós falhamos na educação desta geração? Porque se que falhamos, parece-me que não haver dúvidas absolutamente nenhumas perante estes números. E não é com uma nota muito alegre que vos deixo, mas é uma interrogação que se impõe. Desejo-vos a todos um bom fim de semana, com paz, alegria, amor e não violência, nenhuma forma de violência, não só porque a vida é mais agradável sem violência, como porque nós somos um exemplo, somos um modelo para os mais jovens portanto, temos essa obrigação moral. A todos um abraço, muito obrigado pela vossa atenção e até para a semana.